alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Marcos, capítulo 14. Estamos terminando o livro de Marcos. Vamos lá? Vamos começar? Bom dia. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Vamos começar? Marcos 14. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: deixa eu levantar aqui a Bíblia, peraí. Por que este desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiu severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume no meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, todo mundo também terá que contar o que ela fez em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntavam: onde queres que vamos preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entre a cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Sigam-no e digam ao dono da casa que ele pode entrar. O mestre pergunta: onde está o meu salão? Onde é o meu salão de hóspede, o qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinando à mesa, Jesus disse: digo-lhe certamente que um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, um por um. Disseram: com certeza não sou eu, afirmou Jesus, é um dos 12. Alguém que come comigo do mesmo prato. Filho do homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem. Melhor seria que nem tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E disse-lhe: este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro negará.
Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês até a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: assegure que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então foram para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para aquele que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que não faça a minha vontade, mas sim a tua. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, afastou-se ele e orou, pedindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os teus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Ai, aí vem aquele que me trai. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão amarrada a espadas e varas enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado o sinal com eles: aquele a quem eu saudar com beijo. É ele. Prendam-no e levam-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. No livro de João fala que quem fez isso foi Pedro. E disse Jesus: estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante de Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali, os guardas esquentavam-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nos ouvimos dizer: destruirei o templo feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos dos homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus.
E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram as blasfêmias, o que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando murros, diziam: profetize. Os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ele. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada viu lá novamente os que estavam por perto, esse ali é um deles, e de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e jurar: não conhece esse homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que 2 vezes cante o galo, você 3 vezes me negará. E pôs-se a chorar. Uau! O texto de Marcos capítulo 16, ele começa com uma mulher. Uma mulher que vê o que ninguém viu. Sabe? O que faz alguém ver o que ninguém vê? Os judeus, eles tinham uma prática. Quando uma pessoa morria, eles pegavam o corpo dessa pessoa e perfumavam o corpo dessa pessoa. Para o cheiro, né? O cheiro ali do corpo da pessoa não ficasse forte durante o enterro, durante os próximos dias, porque eles deixavam alguns dias para poder fazer o velório. Então era um costume, uma prática, que o corpo da pessoa fosse perfumado mesmo. Mas isso era uma prática que acontecia quando a pessoa morria. Então Jesus, ele estava em um lugar e uma mulher viu o que ninguém viu. Quando aquela mulher é tocada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus unge o corpo de Jesus através da vida daquela mulher. Daí você vira para mim e fala assim: Poliana, mas para que ela ungiu o corpo dele antes? Por quê? Para que ela fez isso antes? Qual o sentido? Não podia ungir o corpo dele depois que ele morresse? Gente, tudo era um sinal, tudo era uma mostra para o povo de que ele, iria morrer, de que ele iria se entregar pelo povo. E ali para o próprio Cristo entender que era chegada a hora dele. Então aquela mulher, fazendo o que ninguém fez e vendo o que ninguém viu, ela pegou um perfume caríssimo. Sabe, quando você vai lá com todo o sacrifício do mundo, importa um perfume caríssimo. É como se você pegasse esse perfume ali que você dividiu em 6 parcelas e perfumasse o corpo de Jesus. Foi isso que ela fez. Pegou ali um perfume caro e ungiu o corpo dele. E as pessoas olharam e falaram assim: que absurdo. O que as pessoas falariam se você desse um banho de perfume em alguém com um perfume caríssimo? Sim. As pessoas fizeram o que outras pessoas fariam hoje em dia. Que absurdo, como assim? Um perfume caro desse? E Jesus falou: ela está ungindo. É um sinal. É um sinal de que é chegada a minha hora. Porque quando se unge o corpo, é porque a hora foi chegada. Eu vim para morrer, eu não vim para viver. Eu vim para me entregar por vocês. E tudo aqui mostra para mim que eu vim para me entregar. E eu não sei se vocês estão percebendo, e vocês não estão percebendo, mas eu tô.
Então, onde a história for contada, a minha história for contada, a história dessa mulher vai ser contada também, porque ela viu o que ninguém viu. Quando ele saiu dali, o povo queria matar ele para variar. O povo não queria aceitar. Hoje em dia já é uma briga de religião, imagina aquela época. Então era Páscoa. E Jesus manda, os discípulos ir até um lugar, encontrar um lugar certo, e eles encontram. E é engraçado e curioso que eles vão para outra cidade. E Jesus fala, vai ter um lugar, nesse lugar vai estar assim, vai estar assado, vai ter tal lugar. E ali vocês já pedem um estabelecimento. E quando eles chegam nessa cidade, eles descobrem que tem um lugar exatamente assim. Então a gente vê outra pessoa que viu o que ninguém viu. Aqui não conta como o dono desse estabelecimento ficou sabendo que Jesus ia jantar ali. Aqui não conta como o dono desse estabelecimento sabia o que Jesus ia comer. Aqui não conta como o dono desse estabelecimento sabia o que Jesus ia precisar. Ele só falou, tá pronto. Sabe quando alguém vê o que ninguém vê? Sabe quando alguém sabe o que ninguém sabe? O texto de Amós 3, versículo 7 diz assim: aos amados, aos profetas, aos meus filhinhos, eu dou antes que os outros saibam, eu entrego antes que os outros saibam. Então a gente vê aqui um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que falou com algumas pessoas, um Deus que preparou o cenário. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, ele vai preparando os cenários. Então, ali os discípulos vão chegando naquele lugar e já está tudo pronto. Então, Jesus toma o pão, pega o cálice e ele explica aos discípulos, toda vez que vocês comerem um pão e beberem do cálice, vocês comem e bebem da minha morte até que eu venha. E eu quero que vocês celebrem a minha morte, porque todas as vezes em que vocês comerem e beberem em meu nome, vocês estão lembrando de mim. Vocês estão lembrando do que eu vou fazer daqui a pouco. A Páscoa significa renascimento. As coisas vão acontecer, mas prestem atenção. Eu preciso que vocês comam do pão e bebam do cálice. Quando você come do pão e quando você bebe do cálice, você comunga com o corpo e com o sangue de Jesus. Aquela noite, Jesus nos ensinou que o corpo e o sangue dele estaria no pão e no cálice. Ali não está dizendo, você precisa de ceiar na igreja. Aqui está dizendo, você precisa de ceiar. Não, aqui está dizendo, se reúnam, comam do pão e bebam do cálice. Cuidado com religiosidades. Tragam a comunhão do Senhor para dentro de casa. Eu aqui tenho ensinado para vocês que ceiar é ceiar. Você pode fazer a Santa Ceia dentro de casa? Não pode? Pode sim. Por que não pode? O que a Bíblia diz? Tem igreja que não deixa metade dos membros ceiarem por um motivo ou outro. Né? Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. O que a Bíblia diz? Nesse devocional, a gente aprende Bíblia. Quando a gente aprende Bíblia, a gente vê que para comungar do pão e do cálice de Jesus, a gente precisa crer que ele morreu e ressuscitou na cruz por nós. A gente precisa querer mudar a nossa história. E a gente precisa querer comungar do pão da presença. É muito importante a gente refletir a história de Cristo. Eu quero abrir um paralelo antes da gente entrar na segunda parte. Eu quero dizer para vocês começarem a se atentar na questão da refeição. A história de amor de Deus com o mundo começa com o pecado original. A serpente trouxe o pecado original e Adão e Eva caiu em pecado. Segundo a história, eles comeram um fruto
Eles comeram. Foi através da boca, da comida, que eles caíram em pecado. A história de redenção do mundo novamente começa a acontecer através de Cristo. E Cristo se assenta a uma mesa e ele come com os discípulos. E ele diz: quando vocês comerem em meu nome, ali eu estarei purificando a vida de vocês. Então uma refeição ela pode servir para a glória de Deus ou para adoração a ídolos. A alimentação de um cristão, a refeição de um cristão, ela não pode ser feita de jeito aleatório. Nós já conversamos muito sobre isso. A gente precisa sentar, observar o que tem na nossa mesa, agradecer aquilo ali e entender que aquilo foi posto diante de nós para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando você comer do pão e beber do cálice, você precisa saber que existiu um dia que o pão e o cálice te libertou. Então você não precisa ficar entregue às paixões deste mundo. Você sabia que a glutonaria ela tem 3 esferas. A glutonaria é o prazer da comida, o prazer a vícios de drogas e o prazer à bebida alcoólica mesmo. Então, uma pessoa alcoólatra, ela é glutônata. Uma pessoa viciada em drogas, ela é glutônata. E uma pessoa viciada em comida, ela é glutônata. A glutonaria engloba essas 3 áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que é envolvida a essas paixões, ela esquece de comungar o pão da presença. Ela simplesmente está entregue ao pecado original. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai nos redimir. Quantas vezes, quantos milagres, quantas histórias Jesus faz enquanto comia. Nós já lemos multiplicação dos pães, nós já lemos Jesus indo comer na casa das pessoas, Jesus indo tomar uma refeição, Jesus indo jantar, é ou não é? Nós já estamos aqui no capítulo 14, faltam 15 e 16 para terminar o livro de Marcos. Mas quantas vezes nós já vimos Jesus indo cear na casa das pessoas? Uma comida, ela serve para a purificação da nossa alma. Então hoje eu quero que você olhe para o seu alimento e que você o veja como o Senhor vê. Cuidado, porque existem pessoas que adoram comida, de verdade. E isso traz idolatria para dentro dela. Por isso que existe tanta disfunção. A gente leu no livro de Marcos, dizendo que Jesus purificou todos os alimentos. Está escrito nos outros dias. A gente leu um dia, não lembro agora qual foi o dia, dizendo assim: e Jesus purificou todos os alimentos. E mais uma vez, Jesus vem trazer a simbologia da alimentação para mostrar para a gente que tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, em memória dele, pode ser santificado. Mas, Poliana, por que você está falando isso? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você pode habitar o Espírito de Deus, você pode cuidar do seu templo. Você pode amar o seu templo. Você pode projetar o seu templo para o reino de Deus. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabiam que se você conseguir amar o seu templo mesmo, não o seu corpo, porque as pessoas amam o seu corpo. Aí elas vão para academia, elas têm uma vida fitness, aí elas querem amar o seu corpo, mas se você entender que o seu corpo é o seu templo e você amar além do seu corpo, mais o seu templo, porque ele abriga o Espírito de Deus, e você entender que o seu corpo é um santuário do Senhor, você vai tratar o seu corpo de uma forma diferente. E tratando o seu corpo de uma forma diferente, com certeza você vai cuidar para que outras pessoas não invadam o seu corpo da forma que não tem que ser invadida. A gente vê hoje relações pessoais muito disfuncionais.
Então, eu permito que o outro me maltrate. Eu literalmente permito que o outro me maltrate. Porque muitas vezes eu não sei como cuidar do templo do Espírito Santo. Isso é muito forte. Às vezes, o que você precisa é dominar as suas paixões carnais. Entenderam? Então é assim. Você não é só um corpo. Você é um templo. E você, quando você entende que você é um templo, você entende que você é guardião. Então eu sou um templo, eu não posso maltratar o meu templo. Não maltratando o meu templo, eu não vou colocar para dentro dele aquilo que fere. Porque se eu falasse para você, aqui está, né, o templo e aqui está Jesus. Como você iria tratar esse copo? Como você iria cuidar deste copo? Como você ia zelar por este copo? O que você ia fazer por este copo? E eu não ia. Agora, a Bíblia diz que o seu corpo é o templo sagrado do Senhor. Aí você pega o seu corpo e entrega a ele as paixões desse mundo. Como o quê? Aí você entregou o seu corpo a serviço do diabo. Mantendo com o seu corpo uma escravidão pecaminosa. Você entrega de presente o seu corpo a demônios. Nós já aprendemos que toda relação sexual envolve um convidado espiritual. Então você entrega o seu corpo a paixões imundas. O demônio domina todas as outras esferas da sua vida. E ali você não consegue controlar quem te domina, quem entra no seu corpo, quem entra na sua alma, quem entra no seu espírito. Mas talvez você não está aí nesse aspecto ainda de entregar o seu corpo às paixões carnais. Mas talvez você deixe entrar na tua boca o que os teus olhos querem. Então você come tudo o que você quer e você vai inflamando o seu corpo, você vai inflamando o seu corpo. Você vai inflamando o seu corpo. E o seu corpo, que era para ser o templo do Espírito de Deus, ele começa a ser um corpo doente e inflamado. E um corpo doente e inflamado me responde: como algo que é doente e inflamado vai cuidar do Santíssimo? Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Como que você, doente, inflamado, vai cuidar do sagrado, do Santíssimo, do santo, do puro, do limpo? Então eu entrego o meu corpo, a minha boca, às paixões deste mundo. E ali, através da minha boca, fica muito fácil do demônio tomar outras áreas da minha vida. Às vezes, eu tô passando por relações que eu não consigo sair daquilo. Ou pessoas que deveriam me tratar bem me tratam mal. Ou situações que eu não tenho controle, mas você tem controle no que entra. E ali você precisa tomar cuidado daquilo. Quando houve o pecado original e quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele vai tecer uma roupa para Adão e Eva. E ali ele tece túnicas. Nessas túnicas, cobre essa parte, cobre aqui os ombros e cobre até o joelho. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Essa é a roupa que Deus entregou para Adão e para Eva. Túnicas dessa forma.
Ali você coloca roupas que não estão a serviço da glória de Deus. E você expõe o seu corpo ao inimigo da sua alma. E depois você quer que o seu corpo seja santuário do Senhor. Me explica, querido. Como? Eu não sei. Eu não sei. A Bíblia diz que não há a possibilidade de nós adorarmos a dois senhores. Ou o Senhor, teu Deus, é o teu Deus, ou o demônio é o teu Deus. Então, quando você entrega o seu corpo a serviço das paixões deste mundo, o inimigo da sua alma entra em outras esferas. Por isso eu digo para você, cuide do seu corpo. Cuide do que entra na sua boca. Cuide de como você se apresenta. Cuide da sua aparência. Porque não é só uma aparência, não é só a vaidade, não é só a formosura. É carregar consigo a glória de Deus. E ali, depois de haver ceiado, Jesus prediz mais uma vez a sua morte. Ele vai até o Getsemane para orar. E ele vai falando para os discípulos que ele vai morrer. E ele fala assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Você já passou situações de dores profundas e intensas? Você já passou situações em que você olha para a direita, você olha para a esquerda e você fala, não dá. Poliana Damascena. Não dá. Simplesmente, Poli, não dá. Sabe? Jesus estava assim. Ele sabia do propósito dele. Às vezes Deus te fala o final. Olha, eu vou fazer isso, mas já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos, já passou 4 anos. Jesus sabia que ele tinha que morrer. E Jesus sabia que era chegada a hora dele. Ele já tinha sido até ungido. Quando se unge o corpo é porque está na hora. Ele já sabia. Então ele vai orar e ele vai conversar com Deus. Ele fala, Deus é para morrer. Olha, eu quero ser sincero, eu não estou querendo morrer. Mas que se faça a tua vontade, mas não a minha. Sabe? Você tenha coragem de orar, entregando ao Senhor e recebendo do Senhor a vontade de Deus. E se a vontade de Deus for te fazer passar por uma dor extensa e profunda ou por um grande tempo de vale, você aceita? Poliana. E se Deus virar para você e falar assim, eu vou te deixar no deserto por 10 anos, você aceita? Eu vou te deixar no deserto por 15 anos, você topa? Ei, filho, eu vou mudar a tua história, eu vou te fazer algo grande, eu vou fazer tudo lindo. E se ele te contar tudo e você fica com o coração cheio de expectativas e ele falar assim, mas eu vou te humilhar por 10 anos, 15 anos. 15 anos eu vou te humilhar. 10 anos. Você diz sim ou você diz não? Ali naquela hora Jesus estava falando, olha, é que eu não estou querendo muito, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Então Jesus estava mais uma vez entregando a vontade dele ao Pai. Logo depois chega Judas, logo depois chegam os guardas, ele é preso, ele é levado a julgamento. E eu acho interessante aqui no julgamento que quando eles começam a acusar Jesus e levar e conduzir ele para a morte, eles tapam os olhos de Jesus. Vocês perceberam? Eles começam a bater nele para que ele não veja quem está batendo nele. E eles começam a cuspir no corpo. Um corpo que foi ungido, num corpo santo, no corpo consagrado. Aí eu te pergunto, são fatores externos ou são fatores internos que vai determinar quem você é?
teu corpo é o centro do templo da vontade de Deus. Ali, quando eles cuspiam no corpo de Jesus, o que exalava dele era tão lindo, tão forte, tão puro, tão santo, tão verdadeiro, tão incrível, que nada daquilo atingia a alma de Jesus. Eles queriam humilhar Cristo. Mas Cristo não entregou o corpo dele às paixões deste mundo. Escuta, presta atenção. Quando você consagrar de verdade o teu corpo para o reino de Deus, ainda que o diabo comece a trazer fatores externos para te humilhar e te ofender, mesmo dessa forma, aquilo ali não vai influenciar quem você é no reino de Deus. Vocês entenderam? Porque às vezes, por que existem pessoas que convivem com pessoas nocivas, sei lá, até da sua família, e aquilo ali não deixam elas se influenciarem? Porque o corpo delas estão a serviço do reino de Deus, de dentro para fora. E por que Jesus ali, naquela hora, não teve nenhum relato interno de dentro para fora? Vocês perceberam? Ele foi cuspido. Taparam os olhos dele, então tentaram tirar a visão de Jesus. Começaram a tapear ele, bater nele mesmo. A multidão batia nele. Ainda que o teu corpo seja flagelado, mesmo assim, se o teu corpo tiver a serviço do reino de Deus, você vai suportar e até o fim. Existem dores que, se a gente não tiver a serviço do reino de Deus, a gente não suporta. Sabe por que muitas vezes a gente pensa, eu não vou suportar isso. E de fato a gente não suporta. Você sabe por que muitas vezes existem desafios que a gente passa e que a gente, depois que a gente solta esse desafio, a gente pensa, por que eu não suportei mais um pouco? É porque ali nosso corpo estava entregue às paixões desse mundo e não a serviço do reino de Deus. Porque se você tiver com uma demanda muito forte e o teu corpo tiver de fato a serviço do reino de Deus, você consegue ir até o fim. Jesus foi até o fim porque o corpo dele estava entregue ao Pai. Ainda que fatores externos estavam influenciando para a morte, ele sabia que de dentro para fora ele estava sendo preparado para a vida eterna e para reinar em glória. É como se, ainda que o teu corpo carnal sofra, porque você está no vale. Olha, eu estou no vale. Olha, eu estou no vale. Mas de dentro para fora, o teu corpo está a serviço do reino. De tal forma, de tal jeito, de tal maneira, que por mais que a tua carne externa esteja sofrendo, o teu espírito está forte. Sabe? A gente ainda tem um fator aqui que eu quero lembrar para vocês. Quando Jesus estava no Getsemane, antes de ser cuspido, antes de vedar os seus olhos, antes de ser estapeado, antes de ser entregue, ele foi orar. Quando ele foi orar, ele levou Pedro, Tiago e João, os discípulos mais chegados, aqueles que, sabe, estamos juntos. Eles levaram todos, mas foi mais pertinho esses três. Quando chega esses três lá, sabe o que eles fizeram? Dormiram. Você sabe por que eles dormiram? 2 vezes eles dormiram, oh meu Deus do céu. Sabe por que esse povo dormiu? Era para mostrar pra gente que o corpo deles ainda estava entregue às paixões deste mundo. Porque exatamente naquela noite ninguém ia dormir. Daqui a pouquinho ninguém ia dormir.
Jesus estava fortalecendo de dentro para fora. Jesus estava se entregando de dentro para fora. Jesus estava preparando o corpo dele para a morte, para a vida eterna. Jesus estava orando, Jesus estava se entregando ao Pai. Jesus estava fazendo algo de dentro para fora. E o que os discípulos deviam estar fazendo era intercedendo e protegendo a alma deles também de dentro para fora, para que eles não negassem o próprio Cristo. E a primeira coisa que eles fizeram foi negá-lo. Eita! Porque o corpo deles ainda estava entregue às paixões deste mundo. A gente precisa cuidar do que entra na nossa boca, de como a gente se apresenta e de como a gente prepara o nosso espírito. Prepara o teu templo. Prepara o teu corpo, porque se você precisar de passar pelo que você precisar de passar, você precisa estar forte. O teu espírito precisa estar forte para que você não caia em tentação. Sabe? Quantas vezes a gente fala, eu não vou cair em tentação. E cai. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Quantas vezes a gente pensa, Senhor Cristo, sangue do Cordeiro, por que eu fiz isso aqui? É por causa disso. Você não cuidou das paixões deste mundo. Você não cuidou do que entrava. Você não cuidou de como você cuidava do seu templo. Por que eu tô deixando essa pessoa me maltratar, Damascena? Porque, Polly, não faz sentido eu deixar essa pessoa me tratar assim. Aí eu te pergunto, como você tem tratado o teu próprio corpo? Passar o dia inteiro comendo chocolate não vai adiantar. Cuidado com o que você expõe no teu corpo, no teu templo, que isso vai ser fundamental para a hora do vale da sombra da morte. Você conseguir preparar o teu espírito. Você é corpo, alma e espírito. Prepara o teu corpo para o dia da batalha. Para quando a gente vai sair para trabalhar. Então a gente veste uma roupa, né? Então eu preparo uma roupa para o trabalho. Eu vou para academia. Então eu preparo um look fitness. Eu posso ir com uma roupa de trabalho para academia? Não, nem combina. Se eu for com uma roupa de trabalho para academia, o povo vai me chamar de quê? De louca. De louca. Como é que eu vou usar? Um saltinho, né? Posso ser até uma sapatilha, um escarpão, para puxar ferro. O povo fala, gente, a Poliana tá com problema psiquiátrico. Não tem como treinar, não combina, não dá certo, não dá. É ou não é? Eu posso treinar de vestidinho bonito? Não posso, gente. Prepara o teu corpo. Prepara o teu corpo para a batalha. Prepara o teu corpo para a guerra. A gente tem ido para a guerra, para a batalha, para a disputa, para a luta, sem um preparo do templo. Se você é templo do Espírito de Deus, caso você seja, porque às vezes a gente acha que a gente é templo do Espírito de Deus e a gente está com o corpo a serviço de outra coisa, né? Mas se você é de fato templo do Espírito Santo de Deus e o teu corpo é um corpo santo, prepara ele para a batalha. Veja o que ninguém vê, vai onde ninguém vai, se entrega ao que ninguém se entrega, seja de Deus de verdade. As pessoas não são de Deus de verdade. A maioria finge que é e não é. Essa é a realidade. Não dá nada não. Tem problema não. Tem problema sim. Prepara o teu corpo para a batalha. Veste a roupa certa. Se você tá na academia, é look fitness. Se você tá no trabalho, é roupa de escritório. Se você vai dormir, é pijama, não é calça jeans. É ou não é? Se você vai tomar banho, é tirar tudo. Então, a roupa certa.
o jeito certo. Se vista do Senhor e da força do teu poder. E como que você vai fazer isso? Se revestindo com o que entra na sua boca. Como você cuida da sua aparência. Eu não quero que você saia daqui e compre roupa mais cara, mas eu quero que você saia daqui e se vista da forma mais composta possível. Aqui dê. E eu quero que a sua aparência exale o pão da presença. Eu quero que quando as pessoas te vejam, elas vejam algo semelhante ao amor de Deus. Eu quero que elas vejam um cabelo alinhado. Eu quero que elas vejam um olho com brilho. Eu quero que elas vejam uma glória diferente, algo que ninguém tem. Eu quero que você cuide do que você come. Eu quero que você cuide do que você bebe. Eu quero que você cuide de coisas que você consegue cuidar, porque você vai ter função cognitiva para não deixar que pessoas, coisas e outros fatores, entende onde eu estou querendo chegar, influenciem na sua vida e te levem para a morte. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Se proteja, se blinde, se encha do Espírito Santo, que aí sim vai chegar as setas, as astutas ciladas do inimigo e você vai olhar assim, você não, eu sou templo. Você, eu sou o templo. Quando os soldados vieram prender Jesus, ele sabia. Ele só olhou e falou assim, eu tô pronto. Ontem à noite eu fiz uma live muito legal com a Nath, que eu amo a Nath. O meu espírito se comunica com dela e a gente é... Nossa, gente, eu amo a Nath, de verdade. E eu contei um testemunho de que eu recebi uma palavra que eu ficaria 10 anos esperando o cumprimento de uma promessa que eu queria que se cumprisse 10 anos antes do cumprimento da palavra. Então era assim, eu já estava há 10 anos esperando uma palavra. Então, quando eu recebi a palavra, eu fiquei... Aquela palavra falava assim, você vai esperar mais 10. Vocês entenderam como funcionava? Então, eu já estava 10 anos esperando. E quando veio a palavra para mim, não, querida, é mais 10. Eu fiquei com uma raiva. Claro, né? Mas ali, meu corpo foi preparado. Naquele dia, o meu corpo foi preparado para os próximos 10 anos. Eu amei, gente, foi muito legal, né? Mas vocês entenderam? Quem estava lá lembra do que eu falei, do que foi a palavra. Vocês lembram da palavra do ônibus lá, da última vez que eu peguei o ônibus da minha vida? Foi no ano de 2012. E ela falou, aquela mulher que me encontrou, ela falou, 10 anos, não vai acontecer. Não vai. Eu quero que você aprenda tais coisas que nos próximos 10 anos é tempo de aprendizado. E eu falei assim, eu quero viver isso aqui logo. Ele, não. Se você vive antes dos 10 anos, Poliana, você bota a perder. Se o teu corpo entra antes dos 10 anos, você bota a perder. Aí a minha líder, minha pastora, entrou no direct e falou assim pra mim, 10 anos do ano que vem. Eu, março do ano que vem, Poliana. Eu, o quê? Aí ela, Poli, você não tinha me contado isso. Eu falei, eu não contei, eu não sei, eu tenho raiva dessa mulher. Gente, você tá aqui esperando uma promessa há um tempão e a mulher ainda fala que você vai esperar mais 10 anos. Você tem o quê dessa pessoa? Ranço? Desculpa. Verdade. Não podia, né? Mas o que aconteceu nos últimos 9 anos? Exatamente o que aconteceu aqui. O meu corpo foi preparado. Aqui era como se aquela menina do ônibus derramasse um vaso de alabastro em mim e ela falasse, eu tô preparando seu corpo para os próximos 10 anos. Vai aprender, menina. Vai aprender. Vai aprender.
Ainda que você não queira, ainda que você insista, vai aprender. Vai aprender, não adianta. Se entregue ao Senhor e vai aprender. E foi isso que eu fui fazer nos últimos 10 anos. Segundo a minha líder, termina em março do ano que vem. Amém? Vamos dizer amém, querido? Fala amém aí. Enfim. Então eu quero que vocês entendam, que nós entendamos que o teu corpo precisa ser preparado para os próximos tempos. Hoje o Senhor quer preparar o teu corpo. Hoje o Senhor quer te realinhar. Eu quero que você comece a cuidar de fatores internos. Poliana, eu tô vivendo uma meleca na minha vida. Uma meleca, tá bom? Se não tem como você cuidar dessa situação. Ai, que bom, gente, que tem gente que fala assim, você demora demais nos testemunhos. Aí eu quero cortar os testemunhos da minha vida. Mas eu vivo cada coisa com Deus. Eu teria tantos testemunhos para contar, mas aí eu fico assim, ai meu Deus, se eu contar esses testemunhos e o povo fugir daqui, que o povo, gente, que maluca. Mas deixa eu contar aqui para vocês. Eu quero que hoje, vamos finalizar isso aqui. Vamos finalizar, a gente se encontra amanhã aqui. Mas hoje, eu quero que vocês tenham a consciência. Eu quero que vocês levantem, sentem-se, se preparem, se encham do Espírito Santo. E falem assim, a partir de hoje eu vou fazer tudo com consciência. Quando eu comer do pão, quando eu beber do cálice, quando eu me sentar à mesa, quando eu estiver lidando com as minhas paixões. Quando eu quiser comer, eu tenho uma festa, eu vou comer 5 brigadeiros, não, eu como 4. Entenderam? É assim que a gente faz. Nossa, eu tô louca pra comer 3 pedaços de pudim. Ô, gente, pudim é uma coisa boa demais, né? Aí você quer comer pudim. Você não come 3, você come 1,5. Tá combinado? Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você, às vezes, está sendo maltratado de forma externa porque você maltrata o teu templo de forma interna. Você não consegue ouvir a voz de Deus. Presta atenção. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque muitas vezes você deixa fatores externos influenciarem no templo que era só seu. Blinda o teu corpo, coloca a tua armadura. Eu quero que você seja de fato de Deus. Eu quero que você se encha do Espírito de Deus. Eu quero que você veja que todos os dias que acorda, você fala, Senhor, as misericórdias se renovaram a cada manhã. Essa manhã tá ali, ó, amanheceu e as misericórdias se renovaram. As misericórdias estão aqui. Um dia despretensioso, a minha vida vai mudar. Porque o meu corpo está a serviço do reino de Deus. Eu quero que você levanta, toma um banho, arruma esse cabelo e pensa, esse cabelo é para a glória de Deus. Eu quero que você cuide do seu guarda-roupa e pensa, essa compostura é para a glória de Deus. Eu quero que você olhe para frente, eu quero que você se perfume, pense seu bom perfume da glória de Deus. É o mesmo perfume, mas agora o perfume é da glória de Deus. É o mesmo hidratante, mas agora o hidratante que vai passar nesse corpo é o hidratante da glória de Deus. É o mesmo shampoo, mas o shampoo de agora é o shampoo de agora, é o shampoo da glória de Deus. Eu quero, sério, que lindo. Então eu quero que agora, a partir de hoje, a comida que entra, as coisas que vão no seu corpo, elas vão cuidar da glória de Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. E nós te louvamos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, sabe quando aquela mulher unge Jesus, ela vê o que ninguém vê? Ela vê o que o Senhor quer que ela veja. Nós estamos aqui para ver o que o Senhor quer que nós vejamos. Senhor, sabe, homens, mulheres que vê o que ninguém vê, que vão além, esses somos nós. Que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso espírito, que a nossa alma e que o nosso coração, que eles possam de fato estar a serviço do reino de Deus. Que quando a gente se levantar, o nosso corpo esteja representando o teu templo.
esteja, sabe, carregando a tua glória, independente do que forem fazer daqui para frente. É tão lindo ver o que fizeram daqui para frente com o corpo de Jesus, mas isso não influenciou de dentro do corpo para dentro, porque o espírito estava forte. Senhor, fortaleça o nosso espírito para o dia da angústia. Esteja conosco, Senhor. Nos prepara, nos vista e nos revista de Ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero vocês prontos. Eu quero nós prontos. Sabe? Existem situações em que a gente vai passar. E a gente vai ter que passar. E ou você passa com a glória de Deus, ou você passa em espírito de murmuração. Só que a diferença é que quando você passa cheio, mas cheio, transbordando a glória de Deus, assim, olha, eu tô meio que transbordando a glória de Deus. Você sabe o que acontece? Quando você transborda a glória do teu Deus, do teu Salvador, é diferente. É diferente. Ali você reina em glória, ali você alcança a vida eterna, ali a tua história é transformada. E quando você passa em espírito de murmuração, você vai para perto de Satanás. O lugar que ele te leva é o vale, é o lago de fogo e de enxofre. A gente já viu isso. Para onde você quer ir? Para a glória de Deus ou para o lago de fogo e de enxofre? Para depressão, para angústia, para desistir? Jesus foi até o fim. Por que você está parando no meio do caminho? Olha para mim. Jesus foi até o fim porque o corpo dele estava forte. Talvez você está querendo desistir porque o teu corpo está fraco. Fortalece o seu corpo agora. Fortalece o que você consegue fortalecer. Às vezes você não vai conseguir tocar onde você tem que tocar, mas você consegue tocar em você. Eu quero você. Eu quero você. Você pronto para o dia da batalha. Você vai passar e você vai vencer. Em nome de Jesus. Ai, que delícia. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui esperando vocês para o nosso devocional. De novo, no mesmo lugar. Aguardando todo mundo com muitas expectativas no Senhor. Fica com Deus e até amanhã.